Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do ImaCast, projeto que é uma parceria do podcast do Patrone com o IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão, com o objetivo de disseminar informação relevante para o campo, claro, tendo como foco principal a cultura do algodão. A gente chega ao nosso quinto programa, quinto episódio, e hoje vamos falar sobre produtos biológicos, um tema que está cada vez mais presente no campo, aliás, já faz algum tempo, só se fortalece, e o IMA tem biofábricas aqui em Mato Grosso, são 3 biofábricas, uma em Campo Verde, uma em Sorriso e outra em Primavera do Leste. A gente vai conhecer mais sobre esse trabalho e, claro, sobre esse tema tão rico para a nossa agricultura brasileira. Quem está aqui comigo vai ajudar a dividir esse conhecimento com você que está nos acompanhando. São 3 especialistas, pesquisadores do IMA. Vou apresentá-los aqui, começando do meu lado, está aqui a Tamires Rego, que é fitopatologista, pesquisadora do IMA. Na minha frente aqui a Jéssica Oliveira, microbiologista, doutora em agronomia e também pesquisadora lá do IMA, e o Mário Posa, que é biólogo, doutor em microbiologia agrícola, pesquisador também do Instituto Mato Grossense do Algodão, com quem eu já começo batendo esse papo. Mário, eu queria entender, né, e para que todo mundo saiba exatamente o que são os produtos biológicos. Olá, Patrone. É uma honra, primeiramente, para nós estarmos aqui com vocês, representando o IMA e mais particularmente falando a prospecção biológica do IMA, através dos laboratórios de pesquisa, através da representação das nossas biofábricas. E para dizer um pouco, então, o que seriam, de uma forma prática, os produtos biológicos, eles são insumos produzidos à base de micro-organismos, principalmente micro-organismos. No caso do IMA, de fungos, bactérias e hoje também vírus na unidade de Sorriso. E quando que eles começaram a ser usados, né, e produzidos também com foco na agricultura? Bom, os produtos biológicos, eles são antigos. Conceitualmente, se nós pararmos para pensar, eles existem desde a década de 50, 70, e se pegarmos uma questão mais abrangente de produtos biológicos, são utilizados muito antes ainda. Só que o produtor rural, ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo era um controle biológico, era um produto biológico que ele estava trabalhando. Então, por exemplo, uma aplicação de fumo mesmo. Antigamente se fazia de coletar insetos na lavoura doentes, esmacera tudo aquilo, junta com água, aplica para tentar repelir outros insetos, para fazer um controle. Tudo isso é uma forma de um produto biológico, só que ele não é um produto biológico comercializado, estudado do ponto de vista acadêmico, científico, não existe uma produção industrial, né? Então ele acaba sendo de uma forma prática que o produtor encontrou através da experiência de fazer um controle natural, mais próximo possível do natural, de pragas, de doenças da sua lavoura, da sua horta, né? Nas hortas acontecia muito isso. E a partir da década de 70, 60, 70, começou a ser utilizado particularmente fungos, principalmente a espécie Trichoderma e a bactéria Bacillus thuringiensis, né, o famoso BT, para se fazer o controle biológico numa escala comercial. Então, primeiro, observou-se que esse fungo ele tinha essa capacidade de controlar doenças em campo, que ele tinha uma capacidade de promover um crescimento vegetal, que ele tinha capacidade de, por vezes, controlar alguns sintomas que eram associados a nematóides. E então, por que não utilizar esse fungo numa cadeia produtiva agroindustrial, né? E a mesma coisa com o BT. Uma pesquisa muito bem estruturada, muito antiga, né, para se isolar a proteína alvo ali que existe nessa bactéria e posteriormente transferir o gene responsável pela produção dessa proteína para plantas. Então tudo isso faz parte da história do controle biológico, da história de como foi escalonando a produção desses insumos que hoje a gente conhece como produto biológico. Agora você fala em escalonar a produção e ela vai escalonando justamente porque a demanda também cresceu e cresceu substancialmente. Se a gente pegar aí os dados próprios da CropLife mesmo, né, que a demanda nos últimos 3 anos aumentou cerca de 21% aqui no Brasil. Por que cresceu tanto? A demanda de biológicos ela foi aumentando nos últimos anos, principalmente devido a questões legislativas na Europa e uma demanda de uma produção mais limpa, digamos assim.
né? Não vamos colocar uma produção verde, totalmente verde, né? Totalmente clean, que nem muitos falam. Mas uma produção que reduzisse um pouco a parte química, né? Aquele químico sintético que é muito útil, continuará sendo muito útil por muito tempo, né? Mas que existe uma tendência mundial de redução. Então, hoje em dia você tem uma população, principalmente em alguns países da Europa, que buscam essa alternativa. Eu quero consumir um produto que ele apresente menos químicos sintéticos, que seja um produto um pouco mais limpo, né? E a vinda do produto biológico para o mercado internacional, ela atende essa demanda. E, né, no caso da legislação europeia, né, então, muitas empresas que antes trabalhavam só com químicos sintéticos, né, com essa classe de produtos que muitas vezes acaba trazendo alguma consequência, um efeito colateral, ao mesmo tempo que ajudam, né? Foi necessário estabelecer um limite de uso. Primeiro, a quantificação em, por exemplo, alimentos. Então, as agências regulatórias faziam uma quantificação de agroquímicos em alimentos, ultrapassou um limite, não entra mais no país. Depois, começou a se buscar o quê? Uma forma de reduzir esse uso de químicos para reduzir e você conseguir fazer o produto entrar no país. Uhum. E com isso vem a demanda de biológicos. Você vai inserindo aos poucos, reduzindo um pouquinho a carga de químicos sintéticos e conseguindo uma liberação para você vender o seu produto lá fora. Consequentemente, né, você torna mais conhecida a utilização, conhecidos os efeitos, né, e aí gradativamente a gente começa a adotar com maior presença isso no campo, né? Consequentemente a indústria respondendo, né? E claro, dando vazão a essa demanda, né? Conseguindo atender essa demanda. Exatamente. Passar o papo aqui para a Tamires, queria entender como que é feito o desenvolvimento, né, do bioinsumo e que você já falasse desse programa de bioprospecção do IMA, que ele já está instalado, né? Eu queria entender como ele funciona, Tamires. O IMA possui um programa de bioprospecção, no qual a gente realiza coletas em diferentes biomas. Atualmente, o banco oficial do IMA ele possui mais de 15 mil acessos, e esses isolados eles ficam disponíveis para os pesquisadores realizarem trabalhos na área de ou desenvolvimento de bioinsumos ou na transformação de plantas. Nós trabalhamos de duas formas no desenvolvimento dos bioinsumos. Se esse bioinsumo ele vai ter funcionalidade como um inoculante ou um promotor de crescimento, nesse caso, os testes iniciais a gente realiza fazendo uma caracterização fisiológica desses micro-organismos in vitro, e aí a gente faz teste de solubilização de fósforo, solubilização de potássio, fixação de nitrogênio, a gente vê se esse micro-organismo tem a capacidade de produzir exopolissacarídeos. Após realizar esses testes, a gente faz uma seleção mais fina para esses micro-organismos irem para a casa de vegetação e depois a campo. No caso, quando a gente vai trabalhar com biocontroladores de doenças ou controladores de pragas, a gente realiza o teste de capacidade produtiva e de patogenicidade e virulência desses micro-organismos. Para a capacidade produtiva, a gente pode realizar produção semissólida para fungos e a fermentação líquida, que aí já serve para fungos e bactérias. Na fermentação semissólida, o que é que a gente faz? A gente testa esse micro-organismo em diferentes grãos. Então, a gente usa grãos de arroz, grãos de milho, milheto, e a gente observa se esse micro-organismo tem a capacidade de produzir em quantidade. Na fermentação líquida, a gente observa se esse micro-organismo ele tem a capacidade de produzir as estruturas em quantidade, e para isso a gente precisa realizar um estudo de otimização desse meio de cultura, onde a gente vai cultivar esse micro-organismo, e otimização dos parâmetros, como pH, temperatura, oxigenação, aeração desse micro-organismo. No teste de patogenicidade e virulência, a gente confronta esses micro-organismos contra os patógenos e as pragas-alvo desse micro-organismo. Passando no teste de casa de vegetação, aí a gente leva esses micro-organismos para campo e verifica se aquilo que a gente viu em casa de vegetação também é possível verificar no campo. Deu para ter uma ideia aqui, eu como jornalista, eu estou só tentando condensar todas as informações aqui. Eu sei que o trabalho é bastante intenso, né, e realmente reúne vocês todos, pesquisadores, né, que têm conhecimento no assunto, para que os resultados sejam os melhores possíveis. Eu vou pegar uma emenda do que a Tamires disse aqui,
aqui, que ela falou que esse programa de bioprospecção ele é feito em diferentes biomas, né? E aí, Jéssica, eu passo para você. Por que é feito em diferentes biomas? Qual a importância disso? O programa de bioprospecção do IMA tem como princípio a busca por diversidade, né? E aí, nesse sentido, a gente considera estar num lugar privilegiado, que é o estado do Mato Grosso, né? Um estado que possui 3 diferentes biomas, a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. E diferentes tipos de solo, diferentes ambientes de cultivo. Além disso, a gente fez também uma expedição de coleta na Caatinga, o semiárido brasileiro, que é um bioma que tem um potencial biotecnológico muito grande. E aí, essa diversidade, no momento de coleta de amostras, a gente busca abraçar, né, trazer essa diversidade para dentro do nosso programa de bioprospecção, em amostras de solo, amostras de água, amostras de planta, né, amostra foliar, enfim. E aí, essa diversidade se reflete diretamente em um ganho de funcionalidade desses micro-organismos que a Tamiris falou que a gente tem na nossa coleção de micro-organismos. O que significa esse ganho de funcionalidade, né? A gente aumenta as chances, né, de obter micro-organismos altamente eficientes. Micro-organismos que sejam multifuncionais, quer dizer que eles tenham a capacidade de produzir mais de um modo de ação, um único micro-organismo, né, atuar em diferentes rotas bioquímicas. A gente aumenta a chance de conseguir obter um micro-organismo que se adapte mais facilmente aos diferentes ambientes de produção que existem. Então, se o produtor tem um tipo de manejo ou uma cultura, a soja, o milho. Então, a gente consegue obter micro-organismos que se adaptem a essas diferentes condições e continuem sendo eficientes, né? E a questão da resiliência, né? Principalmente essa questão do nosso processo de coleta lá na Caatinga. Essa busca por micro-organismos resilientes, o que quer dizer? Micro-organismos que resistam melhor às condições, às alterações climáticas, aos impactos, né, que eles possam sofrer. A gente tem visto aí nesse ano várias ondas de calor, né? Eu vi a notícia essa semana, acho que foram 9 ondas de calor só nesse ano, e aqui no Mato Grosso a gente sente isso de uma forma ainda mais acentuada, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar também para o que está acontecendo ao nosso redor e busque soluções para os produtores. Então, de forma geral, quando a gente insere o fator biodiversidade dentro de um programa de prospecção, a gente aumenta as chances de obter um micro-organismo altamente eficiente. Pois é, de um jeito muito simples aqui, eu vou tentar traduzir, que seria justamente você imaginar todos os cenários possíveis que a gente tem, seja com relação a condições meteorológicas, né, ou seja, o clima, as regiões diferentes, né, de produção, as culturas diferentes e, claro, os biomas diferentes. Aí buscar ser assertivo, tendo essa pluralidade aí de cenários, né, e utilizando, de fato, a bioprospecção com esses diferentes biomas, para você encontrar respostas para cada uma dessas situações. Aí seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. A gente busca sempre atender a demanda dos produtores, né? Como Instituto Mato Grossense do Algodão, a nossa prioridade é atender a demanda dos produtores, e como os biológicos vêm crescendo tanto, a gente busca conciliar, né, essas duas coisas, a demanda dos produtores, as questões climáticas, que têm se acentuado aí nos últimos anos, e aquilo que está sendo preciso lá no campo. Maravilha. Ô Maria, esses micro-organismos utilizados, de onde que eles vêm? Bem, os micro-organismos, eles estão propriamente dito no meio ambiente, né? Então, essas coletas que foram realizadas, que eventualmente nós fazemos, cada um com a sua equipe, são coletas estratégicas para tentar obter micro-organismos com um foco. Como bem a Jéssica pontuou, hoje nós temos condições em alguns lugares com aridez, por exemplo. Então, por que não buscarmos micro-organismos que podem ter uma atividade, que pode auxiliar as culturas a suportar uma condição ambiental de aridez, né? E como que a gente faz isso? Focando naquele ambiente. Então, ambientes rochosos, ambientes áridos, épocas do ano de aridez, com menos chuvas, diversos ambientes. A gente foca nesses lugares e quando a gente quer uma atividade próxima, por exemplo, de uma produção de fito-hormônios, algo do tipo, nós vamos para a rizosfera das grandes culturas ou de plantas nativas da região.
como nós temos essa vantagem, digamos assim, de sermos um estado com ao menos 3 biomas, bem como as suas áreas de transição, que acabam muitas vezes apresentando uma característica própria, nós temos a vantagem de ter uma biodiversidade gigantesca. O Brasil, por si só, já tem uma biodiversidade gigantesca. E explorarmos isso estrategicamente para obter micro-organismos eficientes, ao mesmo tempo que é vantajoso pela diversidade, também é um desafio. É como buscar, às vezes, uma agulha no palheiro. Então, um micro-organismo que tem a atividade que a gente quer, que é passível de uma fermentação semissólida ou submersa e que vai ter um resultado lá no campo, não é fácil de encontrar. Como bem foi dito, hoje nós temos o banco com mais de 15 mil linhagens depositadas. Muitas vezes a gente faz ensaios gigantescos com centenas de micro-organismos e eu gosto de usar esse termo, nós vamos peneirando. Então, primeira peneira, um teste de controle biológico, in vitro. Vamos lá, selecionamos de 550. Agora vamos para um próximo teste, vamos fazer uma análise de produção de fitohormônios. Só 3 que deu. Então, esses 3 nós selecionamos. E assim nós vamos indo, avançando passo a passo com esses micro-organismos que vêm de plantas, rochas, insetos, água, o que nós conseguimos encontrar no ambiente natural, até a gente conseguir chegar nos principais candidatos à formulação. Ô Tamires, falando em micro-organismos biocontroladores de doenças e de fungos entomopatogênicos, qual que é a diferença entre esses micro-organismos? Os biocontroladores de doenças são aqueles micro-organismos que vão controlar fungos, bactérias e nematóides fitopatogênicos. Já os fungos entomopatogênicos vão controlar os insetos praga. Quando você finaliza os estudos, já tem um micro-organismo pronto para o registro ou não? Não temos não. Após realizar os estudos in vitro, casa de vegetação e a campo, a gente passa então para os testes de formulação. A gente precisa verificar, porque assim, por exemplo, na produção semissólida dos fungos, a estrutura produzida nesse processo se chama conídeos. Essa é uma estrutura altamente hidrofóbica. Você não consegue misturar ela à água. Então, você precisa de uma formular esse conídeo para que você tenha uma aplicação viável a campo. Né? Então, a gente faz teste de formulação, vê a questão de vida de prateleira, se esse micro-organismo consegue ali se manter por alguns meses, 6, 1 ano, e após realizar esses testes de formulação, a gente faz os testes requeridos pela legislação, que seriam os testes toxicológicos e os ecotoxicológicos. Após fazer esses testes, que são testes que vão nos dizer se esse micro-organismo não tem nenhum efeito contra o ser humano ou uma atividade negativa para o ambiente, a gente entra ali com o pleito de registro no órgão competente. Hoje são 3, o MAPA, a Anvisa e o IBAMA, e aí a gente aguarda o resultado do registro. Para registros de produtos para controle de pragas e doenças, um registro vai durar ali em torno de 3 anos para chegar até o tempo de espera, mais ou menos 3 anos. No caso, se você está trabalhando com um produto inoculante ou para promotor de crescimento, esse tempo aí já é um pouco mais longo, porque os testes de eficiência, né, para você verificar se aquele micro-organismo realmente está solubilizando fósforo, solubilizando potássio, ou se ele está causando uma fixação de nitrogênio ali no campo, ele exige que sejam estudos mais detalhados, são mais... Isso, porque... O que acontece? Muitas vezes, nos primeiros testes, você não vê um resultado tão significativo, porque não é tão simples. No caso, quando você está fazendo um produto para controle biológico de pragas e doenças, você vai lá, aplica na praga, você vê ali a eficiência, se está funcionando ou não. No caso da doença, você também vai, aplica e você vê o resultado. No caso, para promotores de crescimento inoculantes, são testes mais finos, que aí você vai ter que trabalhar com produtividade, ver se realmente está fixando ou não, se está causando um benefício ou não para a planta, porque vai ser a resposta da planta. E essa resposta da planta, ela não está relacionada apenas ao micro-organismo em si. Por quê? Porque esse micro-organismo, ele depende também da
as condições ambientais que estão ali expostas naquele ambiente. Então, muitas vezes você faz um experimento e você precisa repetir esse experimento ao longo dos anos para que você tenha uma seleção assertiva desse micro-organismo. E aí você pode levar 3, 5, 10, 15 anos de estudo para você chegar ali a um produto inoculante, promotor de crescimento. Ô, Jéssica, e quais seriam os maiores desafios, né, da bioprospecção e também do desenvolvimento de produtos biológicos hoje? No caso da pesquisa, que é a bioprospecção, o maior gargalo hoje é que a maior parte dos micro-organismos que existem no ambiente, eles não são cultiváveis em meio de cultura em laboratório, né? E essa é uma etapa bastante importante para que a gente consiga identificar, estudar, avaliar a eficiência e, eventualmente, trabalhar nesse micro-organismo para o desenvolvimento de um produto, né? Então, hoje a gente não consegue isolar um micro-organismo do complexo solo, por exemplo, né? Para se ter uma ideia, é estimado que a gente conheça hoje entre 1 a 2% de toda a microbiota que existe no solo, que é o maior reservatório de micro-organismos, né? Esse acesso tem melhorado um pouco com o avanço da tecnologia e a chegada das ômicas, né? Metabolômica, metagenômica. Estima-se aí que tenha aumentado de 1 a 2 para 3 a 4%, mas ainda é pouco, né? Hoje ainda é uma etapa bastante limitante. E para o desenvolvimento de bioprodutos, eu gostaria de citar 2 desafios, né? Eu acho que o primeiro é justamente entender a complexidade genética e metabólica desses micro-organismos, né? A gente trabalha hoje com pesquisa e entender todos os subprodutos que o micro-organismo produz, os metabólitos, como que é a interação dessas moléculas, o que é importante para a gente? É a célula microbiana multiplicada, né, aquela quantidade grande, ou é o metabólito? Hoje tem se falado também dos metabólitos secundários, né? Então, entender toda essa complexidade é uma etapa bastante demorada de estudo, né? Então, ainda é um desafio. Isso tem melhorado com o avanço da pesquisa. Hoje tem se falado bastante sobre os metabólitos secundários e agora até sobre a manipulação genética de micro-organismos, né? Tem se falado bastante, mas ainda é um desafio. Eu acho que a gente está no caminho para evoluir com isso. E depois eu acho que a legislação também. Hoje não existe uma legislação específica para os biológicos, né? Os biológicos eles ainda estão regulados, eles são regulados pela mesma legislação dos agroquímicos. O que pra gente não faz o menor sentido, né? Porque são 2 coisas completamente diferentes. Os biológicos, eles cresceram, né? Estão crescendo e vão continuar a crescer muito rápido. E a legislação não está acompanhando isso. Então, desde a etapa de pesquisa e desenvolvimento até a etapa lá junto com o produtor de recomendação mesmo, de aplicação e modo de uso, tudo acaba ficando muito confuso, né? Quando não existe essa regulação para padronizar, para falar como que todo mundo tem que fazer para garantir a segurança desses produtos, a qualidade desses produtos. Eu acho que isso precisa mudar, a questão da legislação, né? A gente tem evoluído aí com essa conversa junto com as agências regulatórias, mas para que a gente consiga que essas leis sejam criadas, a gente precisa avançar com o primeiro desafio, que é entender cada vez mais essa complexidade dos micro-organismos, né? Para a gente ter essas informações para servir de subsídio para a criação dessas leis. Vou pegar um gancho aqui, você utilizou a palavra segurança na tua resposta, né? Então, segurança, quais são os riscos que estão envolvidos, né, na produção de biológicos? Eu acho que antes da gente começar a falar em risco, é importante a gente lembrar quais são as premissas que um produto biológico precisa atender, né? Ele precisa ser seguro, não agredir o meio ambiente e preservar a biodiversidade. E aí a gente pode olhar para essas premissas de 2 formas, sobre 2 aspectos. Primeiro, a gente não pode taxar os biológicos como vilões, como produtos perigosos, porque eles não são. Eles são produtos seguros, né? E que vieram justamente para trazer mais sustentabilidade para a agricultura. Então, hoje tem se discutido muito a questão de é um farm, não é um farm, né? A gente tem que ter muita cautela nessas discussões para, de repente, não gerar, não taxar esses produtos, eles são perigosos. Eles não são, né? São produtos seguros. Mas a gente também tem que olhar pelo lado de que a gente não pode simplificar demais o processo de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente precisa garantir que eles sejam seguros, né? Então, diante disso, quais são os riscos
que estão envolvidos no processo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a contaminação, né? Mesmo a gente produzindo com todos os procedimentos técnicos necessários, a questão de evitar contaminação dentro da indústria é uma preocupação constante. E quem falar que não é, tá mentindo. É realmente preocupante. Isso porque a gente tem que garantir que vai chegar lá na mão do produtor um produto que é seguro para ele, para o meio ambiente, para as pessoas, né? Esse produto ele vai estar sendo introduzido na natureza numa grande quantidade. Então, a gente precisa ter certeza do que tá indo ali, né? E aí, como que a gente minimiza esse risco, né? Com a utilização de estrutura adequada, respeitando as etapas de asepsia e esterilização, com a qualificação da equipe técnica que está envolvida. Então, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, na rotina do laboratório, na rotina da biofábrica, qualificar essas pessoas para que elas consigam identificar os focos de contaminação, os riscos que estão associados ao processo, né? E eu acho que também, principalmente, pela utilização de cepas conhecidas, cepas com histórico de pesquisa, né? Quando a gente faz a utilização dessas cepas, a gente sabe exatamente qual ou quais metabólitos estão sendo produzidos, se essa cepa, como ela vai se comportar no campo, quanto tempo ela vai ficar ali, se ela vai interagir com os micro-organismos que estão presentes no solo, com os exudatos das plantas. Falando dentro de espécies seguras, o Mário citou Bacillus thuringiensis, é uma espécie já convencionalmente muito utilizada e reconhecida pela sua eficiência. Mas a gente sabe que algumas cepas de Bacillus thuringiensis produz uma toxina, né, que é tóxica. Ela é persistente no ambiente, quer dizer, ela não se degrada facilmente, né? Ela é tóxica para vertebrados e para mamíferos. Então, a partir do momento que a gente verifica que uma cepa produz esse metabólito, a gente não utiliza ela para a produção de um bioproduto, né? Todas as cepas produzem? Não são todas as cepas, né? Mas a gente precisa garantir que aquela cepa que está sendo colocada lá na mão do produtor e que vai ser colocada no solo, ela não produza, né? Então, são muitas dúvidas, são muitas preocupações, são muitos riscos que podem estar associados. Posso misturar esse produto com químico? A pergunta clássica que a gente sempre recebe. Posso misturar esse produto biológico com químico? Não sei. Pode ser que sim, tem cepa que pode, tem cepa que não pode. A gente só vai saber isso, né, através da pesquisa, e por isso que é importante que a gente use cepas reconhecidas, cepas com histórico de pesquisa. Exatamente, eu acho que é muito legal o jeito que você traduz aqui essa resposta, né, traz nessa resposta o tamanho da complexidade que é esse trabalho, né, que é desenvolvido, e o tamanho da relevância que tem esse trabalho, como você fala. É preciso que a pesquisa realmente encontre essas respostas, já que uma cepa do BT, né, tão conhecida, ela pode ser perigosa, né? Traduzindo um pouco do que você disse aqui, uma entre tantas outras, então tem um caminho que deve ser seguido e a pesquisa que vai trazer essas respostas. Para a gente encerrar aqui, pessoal, eu queria aqui, Mário, que vocês falassem um pouquinho das 3 unidades que a gente tem das biofábricas do IMA, né? Elas estão instaladas, eu já citei os municípios aqui, mas o que cada uma faz, né? E qual, na tua avaliação, é a grande missão do IMA com esse trabalho que vocês realizam? Certo. Bem, primeiramente, vamos falar da nossa unidade, a minha e da Jéssica. Depois eu falo da Tamires também. Mas no caso de Rondonópolis, nós temos uma unidade somente de pesquisa, né? Onde nós levamos o escalonamento das nossas pesquisas para depois uma transferência tecnológica para as unidades fabris da Condeagro, né? Já em Campo Verde, nós trabalhamos com fungos. Então, nós temos hoje em dia uma produção sólida, semissólida de fungos. E na unidade de Primavera do Leste nós temos a unidade de produção de bactérias, né? Onde é uma produção líquida, existem produtos à base de bacilos e azospirillum. E lá no CT de Sorriso, lá no Nortão, nós temos a biofábrica dedicada à produção de baculovírus. Então, uma nova tecnologia que vai ser apresentada aí para o produtor rural, baseada em um vírus que acaba sendo patogênico contra insetos. E a produção vai ser em larga escala, uma fábrica muito grande e dedicada a ser um sucesso aí de vendas, um sucesso tecnológico dentro do IMA e da Condeagro. A missão acho que ficou meio clara aqui, né? A missão é realmente proporcionar uma agricultura cada vez mais assertiva com meio das tecnologias que estão disponíveis e com o resultado da pesquisa que vocês realmente realizam, né? É isso.
Exatamente isso. Hoje em dia, a nossa prospecção biológica no IMA, ela foca nesses ambientes. Então, falamos muito de ambientes, das atividades que esses micro-organismos podem oferecer. A Jéssica citou também os metabólitos secundários, que é uma linha de pesquisa nova no IMA também. Então, estamos buscando o que eles produzem, né? Quais são os metabólitos que futuramente podem vir a se tornar um produto que você tira a célula. Ele serviu para produzir aquele metabólito, né, que é um composto químico de origem biológica, fruto do metabolismo desse micro-organismo, né, e que pode ser aplicado como um produto mais seguro também. Então, a gente olha para todos esses fatores e a gente vê o tesouro que nós temos na nossa mão. Né? Sempre prospectando, estudando, comparando com literatura, o que é muito importante para nós, né? Sempre estudar. Quando encontramos uma espécie, identificamos ela, o que ela pode produzir, o que ela... às vezes, uma questão de segurança também. Não é tão seguro trabalhar com essa daqui, então vamos não utilizá-la, né? Então, buscar segurança, buscar informação, buscar tecnologia. Essa que é a nossa missão hoje em dia, levar para o produtor rural o máximo de eficiência no campo com o produto mais seguro possível e ambientalmente sustentável. Maravilha. Dentro do que hoje é a agricultura regenerativa. Perfeito, Mário. Obrigado pela sua participação. Tamires, muitíssimo obrigado também. Se quiser deixar aqui um recado para quem está nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. E é isso, a nossa missão realmente é entregar um produto de alta qualidade para o produtor, que seja eficiente e seguro. Maravilha. Jéssica, igualmente, muitíssimo obrigado. Seu recado aqui para quem está acompanhando essa edição do ImaCast. Patrone, pela oportunidade de a gente estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu acho que eu me despeço deixando como recado para que as pessoas, né, as pessoas que trabalham, as pessoas que utilizam os produtos biológicos, para que olhe para esses produtos como uma ferramenta dentro do manejo integrado, né? Não são produtos que vieram para substituir 100% dos químicos ou para resolver todos os problemas. Não, é para a gente trabalhar em prol do equilíbrio da agricultura e fazer uma agricultura mais sustentável. Maravilha, Jéssica, muitíssimo obrigado. Mário, obrigado. Tamires, mais uma vez também obrigado pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do ImaCast, parceria do podcast do Patrone com o Instituto Mato Grossense do Algodão. Espero que você tenha aprendido, né, conhecendo um pouco mais sobre os produtos biológicos, sobre esse trabalho desenvolvido pelo Instituto Mato Grossense do Algodão, buscando o desenvolvimento, né, de novas ferramentas eficientes para que a nossa agricultura seja cada vez mais pujante, uma agricultura cada vez mais de sucesso. Falando em sucesso, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.